Bom dia, tudo bem com você? Glória a Deus, mais uma manhã, hoje aqui um pouquinho nublado, mas glória a Deus, aleluia. Em tudo iremos nos alegrar e sermos gratos ao Pai. Vamos orar? O tema hoje é: como obter a vida eterna? Jesus responde. E antes de eu dar início à live, eu gostaria de pedir novamente a você que pudesse se inscrever no canal, justamente pelo critério novo do Instagram, de que eu só poderia continuar fazendo live se tiver 1000 pessoas inscritas no canal. Então eu conto com você, com a sua ajuda. Eu sou grato a Deus pela tua vida, por você passar aqui, por você ouvir a palavra de Deus e também me ajudar a permanecer aqui toda manhã de segunda a sexta para juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Obrigada, Deus, pela boa noite de sono. Obrigada, Deus, pelo Teu amor. Obrigada, Deus, pela Tua graça. Obrigada, Deus, pela Tua palavra. Espírito Santo, eu me rendo agora em plenamente dependência de Ti e que o Senhor venha me conduzir para a honra e glória do Teu nome. Faz em mim, Pai, e através de mim, conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma manhã, finalizando então esta semana, para a honra e glória do Senhor. E a palavra hoje diz que alguém veio até Jesus e perguntou para ele: bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna, para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta: bom? Como assim? E aí ele falou assim: só há um realmente bom, e esse é o Pai. E esse é Deus. Mas, se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Lembra Êxodo 20? E aí logo mais, quando Jesus veio, ele reformulou, trazendo para 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo o próximo, eu cumpro o que eu vou citar aqui. E aí, tanto é que o rapaz pergunta, né? A pessoa pergunta para Jesus: Quais mandamentos? E aqui ele diz: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre pai e mãe, ame o seu próximo como a você mesmo. Então, de alguma forma, Jesus citou alguns deles aqui e ele disse, o jovem, né, falou para Jesus: mas eu já tenho feito isso, eu já tenho obedecido, eu já tenho feito a minha parte, né? E diante disso, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não, Jesus aqui continua conversando com esse jovem. E aí o Jesus diz assim, para ele, né? Porque ele já diz: eu já sou perfeito, eu já estou caminhando dentro disso que você está dizendo. E aí ele falou: mas o que mais eu preciso fazer, né? E aí o jovem responde para ele: o que mais? Eu já obedeço, eu já não minto, eu já não mato, eu já não adultero, né? Eu já honro meu pai e a minha mãe, eu já ando em obediência. O que mais eu tenho que fazer? E aí então Jesus responde a esse jovem: se quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Porque apesar desse jovem caminhar dentro dos mandamentos, existia algo nele que era ali o apego ao dinheiro. Por isso Jesus já conhecia o coração dele. E aí Jesus diz exatamente isso: vá,
venda tudo que você tem e doe aos pobres. Só que daí o que o rapaz responde, né? Esse jovem diz assim, o próprio Jesus diz, né? Mas quando o jovem ouviu isto, ele foi triste, porque ele era muito rico. Então ele não queria se desfazer justamente da sua riqueza, muito menos doar para os pobres. E ali, depois que ele fizesse isso, Jesus diga, depois disso venha e siga-me, né? Mas o jovem não fez isso, porque o coração dele estava ali no dinheiro. E aí Jesus diz aos seus discípulos, então, é quase impossível um rico entrar no reino dos céus. E aqui ele diz no sentido figurativo, quando ele cita a questão, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? O que é agulha nessa época aqui? Né? Eu já vi vários pregadores, já vi alguns estudos judaicos que era uma porta bem fininha, né, que tinha ali no templo, que nada passava, era só para eles terem visão mais ou menos do que estava acontecendo lá fora, mas ninguém passava ali. E aí o próprio Jesus, porque é muito fina, né? E aí o próprio Jesus diz, é muito mais fácil um camelo passar dentro dessa estrutura do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por quê? Porque justamente a pessoa se apegou ao dinheiro, no caso desse jovem, ele se apegou ao dinheiro. E mais importante do que servir a Jesus, mais importante do que cumprir os mandamentos, mais importante do que vender tudo que ele tinha e doar aos pobres, né? Era a vida que ele tinha, a riqueza que ele tinha. Não que Deus não queiramos, né? Não queira que nós sejamos próximos, pelo contrário, né? Ele quer que sejamos muito prósperos, ele quer que sejamos pessoas abundantes, porque ele mesmo disse, né, que nós teríamos uma vida abundante aqui na terra. Mas para a gente não se apegar ao dinheiro, porque quem é o Deus desse século é Mamon. Quem é Mamon? Mamon é o Deus do dinheiro. Então as pessoas deixam Jesus, deixam Deus, tanto é que o próprio Deus cita muitas das vezes que o maior inimigo que ele tem não é nem Satanás, mas é Mamon, que é o dinheiro, né? Porque as pessoas não querem se desfazer do dinheiro por amor a Deus, né? No sentido aqui da entrega, de ajudar, né? Não de ser rico, porque ele abençoa as pessoas. E aí os discípulos acabam dizendo para ele, né? O fato de Jesus ter dito isso aos discípulos, e aí eles perguntam, então quem? Quem nesse mundo pode ser salvo? E aí Jesus olha atentamente para eles e fala, humanamente falando, ninguém. Porque todos pecamos e todos fomos destituídos da glória de Deus. Porém, né, Pedro cita aqui para Jesus, mas nós deixamos tudo para seguir o Senhor. O que vamos ganhar? E Jesus responde, né? Digo a verdade a vocês, quando chegar um tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono no reino, vocês, os meus discípulos, deixa eu achar aqui, ó, vocês, os meus discípulos, tá, aqui, Jesus diz, vocês, os meus discípulos, quando chegar o tempo, né, sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso era o que os discípulos ganhariam quando eles questionaram a Jesus. E todo aquele que deixar o lar, irmãos, irmã, pai, mãe, esposa, filhos, propriedades, para me seguir, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna.
Mas muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos, os que são os últimos, serão os primeiros. Então, o que Jesus está querendo nos dizer nesta manhã? Para você herdar a salvação, você precisa seguir os mandamentos de Deus. Você precisa se desfazer no sentido do apego às coisas deste mundo, porque nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui justamente passando um processo de lapidação, santificação, renovação, para nos encontrarmos com o Pai. E hoje sabemos que está muito mais próximo da vinda de Jesus do que quando Jesus estava habitando aqui na Terra há mais de 2000 anos atrás. Há uma profecia, há um tempo. E Jesus já nos diz nesta manhã: você quer ter a vida eterna? Siga os meus mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Não mate, não roube, não minta, não adultere, não deseje nada daquilo que não é seu, né? Siga os mandamentos corretamente e não se apegue ao dinheiro. Não se apegue às coisas desse mundo, não se apegue às pessoas, porque aqui ele já finaliza dizendo: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, filha, né, o lar, propriedades para me seguir, né, de alguma forma, não é digno dele. Porém, ele diz: aquele que deixar vai receber de mim 100 vezes mais, e então herdarão a vida eterna. Então, ele finaliza: os últimos, né, serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aqui ele está falando acerca da morte. Aqueles que morreram antes ressuscitarão primeiro, e nós, por último, ficarmos, né, estaremos indo ali também com ele. Então, é importante você saber que a sua escolha, o seu poder de decisão que foi dado por ele, o livre-arbítrio, e ele te dá a oportunidade nesta manhã. Você quer herdar a vida eterna? Porque assim, a gente morre aqui, né? Recentemente agora, teve sexta-feira passada, hoje completando uma semana, morreu o Felipe Petelli, que é ali o sobrinho do André Valadão, né? Da Cassi Valadão. E aí você, né, teve um culto ali de ação de graças em relação ao velório, e óbvio que eles estavam tristes, óbvio que é uma dor muito grande, eles estavam chorando, mas uma fala da avó dele, né, desse menino, do Felipe, disse justamente assim, que agora eles poderiam estar chorando e triste, mas muito em breve eles se encontrariam com o Felipe na glória. Né? No sentido de que eles estão aguardando a volta de Jesus e que todos iremos nos encontrar lá, no caso a família ali em específico, em relação à morte desse jovem. Ele só tinha 21 anos. Então, né, você olha e fala: meu Deus do céu, foi e agora? Chorou? Choraram. Teve pranto? Teve dor? Teve. Mas a convicção e a certeza de que o menino morreu aqui, humanamente falando, né, o seu corpo, mas ele está com o Pai, porque ele nasceu para a eternidade. Então, isso é o que acalentou e acalenta o coração daquela família, ou para quem é cristão e tem a certeza da salvação. Então, é importante você saber, porque a convicção que essa avó falou é a certeza da salvação que ela tem. E você tem certeza da sua salvação nesta manhã? Se você ainda não tem, é necessário que você aceite Jesus. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão através do Filho. E é o Pai que vai nos conceder uma vida eterna, juntamente com Ele. Mas para termos uma vida eterna, aqui Jesus deixa claro: seguir os mandamentos, obedecer a sua palavra, não se apegar a nada desse mundo, porque justamente estamos aqui de passagem.
Então, se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não conhece Jesus, ou essa vida eterna que Ele oferece, eu peço que você ore agora comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida agora e muda minha história. Restaura a minha aliança com o Pai. Eu quero ter uma vida eterna contigo. Eu quero obedecer os teus mandamentos. Eu quero me apegar a ti e não às coisas desse mundo. Nem propriedade, nem pessoas, nem família, nem amigos, nada e nem ninguém é mais importante do que o Senhor na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você fez essa oração comigo, saiba que Jesus já está agindo na sua vida. O Espírito Santo passa a fazer morada dentro de você. E você estudará a palavra, você entenderá e obedecerá aos mandamentos. E você não vai se apegar a nada e nem a ninguém. Por quê? Porque o mais importante é você caminhar de acordo com a palavra, seguir os mandamentos do Pai e ter a certeza de se encontrar com Ele na glória. Então, que você saiba que as suas escolhas diárias, a sua vida de santificação e renúncia do pecado, a renúncia das coisas, renúncia no sentido do apego, né? Porque Deus ama a família, Deus ama que sejamos prósperos, mas que não nos apeguemos a isso, mas nos apeguemos à certeza de servir a Deus em amor e em obediência. Nos apeguemos à certeza de amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Vamos orar agradecendo? Pai, muito obrigada porque a Tua palavra ela é muito clara, ela é viva, ela é eficaz. E aqui, Pai, na Tua palavra, o Senhor nos ensina a buscarmos o Senhor em primeiro lugar, a não colocar nada e nem ninguém acima de Ti em nossas vidas. Porque a Tua própria palavra me diz aqui que quando não nos apegarmos, mas deixarmos, né, por amor a Ti, propriedades, família, riqueza, não colocar eles em primeiro na nossa vida, receberemos 100 vezes mais de Ti e a vida eterna. Por isso, Pai, eu Te louvo, eu já Te glorifico e eu Te agradeço, em nome de Jesus, que possamos estar firmados em Ti, obedecendo os Teus mandamentos, caminhando na certeza e na segurança de que cada renúncia que fizemos ou fazermos diante do pecado, diante daquilo que desagrada a Ti, obedecendo os Teus mandamentos, estaremos muito mais próximos da vida eterna no sentido de termos a certeza da salvação. Assim Te bendizemos, Te glorificamos e Te exaltamos, porque o único que é capaz de nos dar a certeza da vida eterna é aceitar Jesus como nosso Salvador e caminhar dentro das Suas leis, caminhar dentro dos Seus mandamentos e diante daquilo que a Sua palavra nos ensina. Assim Te bendizemos e Te glorificamos, já Te agradecendo em nome de Jesus. Então, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você estar ciente que nesta palavra o Senhor deixa claro o seu posicionamento, a sua escolha, a renúncia que precisa ser feita e colocar sempre Ele em primeiro lugar. Amar a Deus acima de todas as coisas, obedecer os seus mandamentos e então Ele te concede a certeza da vida eterna. Amém? Muito obrigada a cada um que entrou na live, Marquinho, Pio Vezani, que Deus abençoe a vida de vocês e cada um que assistir a live, né? Peço de novo, se inscrevam no canal, porque o critério do Instagram mudou e eles estão pedindo 1000 pessoas inscritas.
Então, uma inscrição sua já fará diferença para eu continuar aqui toda manhã entregando a palavra do Pai. Amém? Vamos nos unir, porque em Deus somos mais do que vencedores e a união faz a força. E caso você queira abençoar meu ministério, é semeandopara.frutificar@gmail.com. Que Deus te abençoe, te prospere mais e mais para a honra e glória do Senhor. Amém? Então que Deus te abençoe. Até segundo, excelente final de semana. E Ele permitindo, segunda-feira estaremos aqui novamente. Deus te abençoe.